14 de novembro de 2013. Uma estrada secundária em Ciudad Real, Espanha. O sol está começando a se pôr, tingindo o horizonte com um tom de laranja que os fotógrafos chamam de hora dourada. Não há vento. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo zumbido quase imperceptível de dois motores diesel de 13 litros em marcha lenta. Dois caminhões Volvo FM dourados estão posicionados lado a lado, alinhados com uma precisão matemática. No centro da imagem, um homem de 53 anos fecha os olhos por um segundo. Jean-Claude Van Damme não está lá como um herói de ação comum. Ele está lá para personificar uma ideia. Quando a música Only Time, de Enya, começa a ecoar, os caminhões começam a recuar, em marcha a ré, lentamente, com uma estabilidade que desafia as leis da física e do bom senso. O que o mundo veria nos minutos seguintes não era apenas um comercial, era a conclusão de um século de obsessão sueca pela perfeição invisível. Mas para entender como chegamos a esse asfalto na Espanha, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender o problema fundamental de uma fábrica de caminhões em 2012. Como você vende o invisível? Como você convence um operador de frota de que o sistema de direção do seu caminhão é superior ao da Mercedes, da Scania ou da MAN, quando esse sistema está escondido sob toneladas de aço, óleo e ruído? A história da Volvo Trucks não começa com marketing, ela começa com ferro. Desde 1928, em Gotemburgo, a Volvo construiu sua reputação sobre dois pilares: segurança e durabilidade. Enquanto os americanos na Mack Trucks falavam de músculo e resistência de bulldog, os suecos falavam de proteção e ergonomia. Para a Volvo, um caminhão não era apenas uma ferramenta de lucro, era o ambiente de trabalho de um ser humano. E esse ser humano merecia não ser destruído pelo esforço de girar um volante 10.000 vezes por dia. No início da década de 2010, a engenharia da Volvo alcançou o que eles consideravam o seu santo grau, o Volvo Dynamic Steering, VDS. Tecnicamente era uma obra-prima. Eles pegaram uma caixa de direção hidráulica convencional e montaram um motor elétrico controlado eletronicamente no topo do eixo de direção. Esse motor agia como um filtro. Ele processava sinais de sensores 2.000 times por segundo. Se o caminhão atingisse um buraco, o motor elétrico compensava o impacto antes mesmo que as mãos do motorista sentissem a vibração. Se houvesse vento lateral, o sistema corrigia a trajetória automaticamente. O problema? Para o comprador médio, isso soava como apenas mais uma tecnologia cara. No papel, o VD, esse era um gráfico de linhas e um PDF de especificações técnicas. Ninguém se emociona com um motor elétrico de 0,01 cavalos de potência acoplado a uma coluna de direção. A Volvo Trucks estava presa na tirania do invisível. Eles tinham o melhor produto do mercado, mas o mercado estava surdo. As vendas de caminhões pesados na Europa estavam estagnadas. A concorrência chinesa começava a pressionar os preços para baixo. A indústria de transporte estava se tornando uma commodity, onde o único diferencial era o preço por quilômetro. Foi então que algo mudou na sede de Gotemburgo. Eles perceberam que, para salvar a fábrica e a herança de seus engenheiros, precisavam parar de falar com os compradores de frotas e começar a falar com a alma das pessoas. Eles precisavam de um humanismo técnico. O desafio foi entregue à agência sueca Forsman e Bodenfors. O briefing era suicida. Tornem o Volvo FM o caminhão mais desejado do mundo usando apenas demonstrações reais. Sem efeitos especiais, sem truques de câmera, sem computação gráfica. A regra era clara: se o caminhão pode fazer isso, nós mostraremos isso. O projeto foi batizado de The Live Test Series. Mas antes do Epic Split, antes de Van Damme, a Volvo precisava provar que a sua engenharia não tinha medo do fracasso. Eles decidiram que a primeira demonstração de precisão não envolveria celebridades, mas sim o próprio presidente da empresa, Claes Nilsson. Em um vídeo precursor, Nilsson foi colocado em cima de um caminhão Volvo FMX, suspenso por um gancho de reboque a 20 metros de altura sobre o porto de Gotemburgo. O caminhão estava pendurado apenas pela sua própria estrutura de aço. Nilsson olhou para a câmera e disse: "Eu sei que o caminhão aguenta. Eu confio nos meus engenheiros." Ali o tom foi definido.
A Volvo não estava vendendo caminhões, estava vendendo a confiança absoluta na integridade da fabricação. Se um parafuso falhasse, o CEU morreria. Se a solda cedesse, a marca desapareceria. Mas o VDS, o sistema de direção, exigia algo mais sutil do que força bruta. Exigia delicadeza. Exigia a prova de que um monstro de 16 toneladas poderia ser controlado por um fio de cabelo. Eles precisavam de um teste que mostrasse estabilidade direcional perfeita. Foi aqui que os estrategistas da Volvo e da agência começaram a olhar para a marcha à ré. Todo motorista de caminhão sabe que dirigir para trás é o pesadelo supremo da estabilidade. O menor movimento no volante resulta em uma guinada violenta na traseira. É uma luta constante contra o caos. Se a Volvo pudesse fazer dois caminhões recuarem em alta velocidade, mantendo uma distância constante, milímetro por milímetro, sem que os motoristas lutassem com o volante, isso seria a prova definitiva. Mas quem estaria louco o suficiente para ficar no meio desse experimento? Eles precisavam de um símbolo de flexibilidade e controle. Alguém que representasse a fusão entre a força bruta e a precisão técnica. Van Damme não foi escolhido por acaso. Ele era o Músculos de Bruxelas, o homem que fez do espacate sua marca registrada. A ideia era visualmente absurda. Um homem fazendo um espacate entre dois caminhões em movimento. Mas havia um detalhe que tornava tudo mortal. Os caminhões tinham que estar em marcha à ré. Por quê? Porque em marcha à frente, a estabilidade é natural. Em marcha à ré, a estabilidade é puramente fruto da engenharia de direção. O risco era real. Se o sistema VDS falhasse por 1 milissegundo, se um dos motores elétricos de direção tivesse um soluço eletrônico, os caminhões se chocariam ou se afastariam bruscamente, rasgando o corpo de um dos maiores ícones do cinema ao meio. A Volvo não estava apenas fazendo um comercial. Eles estavam colocando sua reputação de 85 anos, a segurança de um ídolo global e o futuro financeiro de sua divisão de caminhões pesados em cima de dois espelhos retrovisores. Este é o peso da engenharia sueca. Não é sobre o que você vê no painel, é sobre o que você sente no silêncio da cabine quando sabe que a máquina abaixo de você é incapaz de cometer um erro. No próximo bloco, entraremos nos detalhes técnicos de como essa proeza foi preparada, o ceticismo dos motoristas de teste e o porquê de a precisão sueca ter se tornado a última linha de defesa contra a mediocridade industrial. Dentro dos escritórios de vidro temperado em Lundby, na Suécia, o ar estava carregado. Não era o tipo de tensão que se resolve com um aumento de orçamento ou uma nova campanha de e-mail marketing. Era a tensão de uma cultura industrial sendo posta à prova. Os engenheiros da Volvo, homens que dedicaram décadas de suas vidas a tornar os para-choques mais resistentes e as cabines mais seguras em caso de capotamento, olhavam para os roteiros da agência com um ceticismo que beirava o insulto. Caminhões não são brinquedos. Jean-Claude Van Damme não é um boneco de testes de colisão, dizia o subtexto de cada reunião de diretoria. Para a velha guarda da Volvo, a ideia de colocar um ser humano, e não qualquer ser humano, mas uma estrela de Hollywood, em uma posição de perigo extremo para provar um ponto técnico, era uma heresia. Na Suécia, a ostentação é vista com desconfiança, a eficácia silenciosa é a moeda de troca. Mas a Volvo Trucks estava perdendo a guerra da atenção, e os engenheiros sabiam, no fundo de seus corações analíticos, que o Volvo Dynamic Steering, VDS, era uma invenção tão revolucionária que palavras comuns não seriam capazes de descrevê-la. Para entender por que o Epic Split foi um risco tão monumental, precisamos mergulhar na mecânica do caos. Quando um caminhão pesado, um monstro de 16 toneladas com um centro de gravidade elevado, se desloca para frente, a física trabalha a favor do motorista. O ângulo de caster das rodas dianteiras tende a manter o veículo em linha reta. É o mesmo princípio que faz com que uma bicicleta não caia se você soltar as mãos do guidão em alta velocidade. Mas no momento em que você engata a marcha à ré, a física se torna sua inimiga. Em marcha à ré, o caminhão se comporta como um pêndulo invertido. Qualquer pequena imperfeição no asfalto, qualquer rajada de vento lateral ou a menor hesitação no volante é amplificada exponencialmente. Se você vira o volante 1 centímetro para a esquerda, a traseira do caminhão descreve um arco violento. Para manter dois caminhões paralelos, recuando a 20 km por hora,
com um homem equilibrado entre eles, a margem de erro não é de centímetros, é de milímetros. E é aqui que entra o segredo industrial da Volvo, o motor elétrico de torque assistido. O sistema VDS não é apenas uma direção leve, ele é um sistema de controle de malha fechada. No topo da coluna de direção há um motor elétrico que atua como um corretor de realidade. Ele recebe dados de sensores que monitoram a velocidade das rodas, o ângulo de guinada do chassi e a pressão hidráulica. Ele processa esses dados 2.000 vezes por segundo. Se o asfalto da estrada na Espanha tivesse uma inclinação de 2 graus para a direita, o sistema VDS sentiria essa força antes mesmo que o caminhão começasse a derivar. O motor elétrico aplicaria um contratorque invisível, mantendo as rodas perfeitamente alinhadas. Os engenheiros chamam isso de estabilidade de retorno, mas os motoristas chamam de mágica. Para provar que essa mágica era real, a Volvo não podia usar motoristas comuns. Eles convocaram seus melhores pilotos de teste, Jens Nordqvist e Mikael Rosell, homens que conheciam o limite de aderência de cada pneu Michelin. Eles foram levados para uma pista de pouso isolada na Suécia, meses antes das filmagens. A primeira tentativa foi um desastre silencioso. Usando bonecos e cabos de segurança, eles perceberam que a sincronia humana era falha. Se o motorista do caminhão da esquerda acelerasse 1/100º de segundo antes do motorista da direita, o equilíbrio seria perdido. Eles precisavam de uma coreografia perfeita. E aqui entra a ironia. Para mostrar a tecnologia da Volvo, os motoristas tinham que treinar para não intervir. O sistema VDS era tão preciso que, se o motorista tentasse corrigir a trajetória manualmente, ele acabaria interferindo na estabilidade eletrônica do sistema. A maior virtude dos pilotos naquele dia seria a coragem de confiar inteiramente no código de software escrito em uma sala escura em Gotemburgo. Enquanto isso, em uma academia particular, Jean-Claude Van Damme estava treinando. Ele não estava treinando apenas seus músculos, ele estava treinando sua mente para a imobilidade absoluta. O espacate, split, é um exercício de tensão e relaxamento simultâneos. Seus pés estariam apoiados nos espelhos retrovisores dos caminhões, uma superfície pequena, vibrante e sem aderência. Se as pernas de Van Damme tremessem devido à fadiga ou ao medo, a imagem seria arruinada. Se ele escorregasse, as rodas traseiras do caminhão, pesando toneladas, estariam esperando por ele. Houve discussões sobre o uso de dublês. Houve discussões sobre o uso de telas verdes e computação gráfica, CGI. Mas a liderança de marketing da Volvo foi implacável. Se usarmos CGI, estaremos admitindo que não confiamos na nossa tecnologia. Se não confiamos nela, por que um cliente confiaria? Esse foi o momento decisivo. A Volvo decidiu que o risco físico era o único preço justo pela credibilidade industrial. O local escolhido para o teste final foi um aeródromo desativado na Espanha. Eles precisavam de asfalto plano e, acima de tudo, previsibilidade climática. Mas o deserto espanhol tem suas próprias regras. O calor dilata o asfalto, criando micro-ondulações que podem enganar os sensores. O vento da tarde pode soprar de repente, criando uma força lateral de centenas de quilos contra as laterais planas das carrocerias dos caminhões. No dia anterior às filmagens, o clima na equipe era de funeral iminente. Os diretores de arte estavam preocupados com a luz, os engenheiros estavam preocupados com a temperatura dos pneus, e os advogados estavam preocupados com as cláusulas de seguro. Van Damme caminhava pelo set em silêncio, observando os caminhões como se fossem feras que ele teria que domar. O que ninguém dizia em voz alta era o que aconteceria se o experimento falhasse. Um acidente no set não seria apenas uma tragédia humana, seria o fim da marca Volvo Trucks, como líder em segurança. O mundo veria o rei da segurança causar a morte de uma lenda do cinema. A ironia seria insuportável. A fábrica em Gotemburgo, que sobrevivera a crises econômicas e guerras comerciais, poderia não sobreviver a um vídeo de 90 segundos que deu errado. A filosofia da Volvo sempre foi: a forma segue a função. Mas naquele dia na Espanha, a função, o sistema VDS, teria que se tornar uma forma de arte. Eles estavam prestes a provar que a engenharia pesada não era apenas sobre transportar carga de um ponto A a um ponto B. Era sobre o domínio absoluto da vontade humana sobre as forças caóticas da natureza. Eles posicionaram as câmeras. O diretor Andreas Nilsson pediu silêncio.
Van Damme subiu na plataforma entre os caminhões. Os motores roncaram, um som profundo que ecoava nas montanhas distantes. A tecnologia de direção da Volvo estava prestes a enfrentar seu julgamento final. Milhares de horas de cálculos matemáticos, milhões de coroas suecas investidas em pesquisa e desenvolvimento, e a integridade física de um homem, tudo pendurado por um fio eletrônico. No próximo bloco, descreveremos os segundos agonizantes da filmagem, o segredo técnico de como os caminhões foram mantidos em sincronia milimétrica e a reação da equipe de engenharia quando a primeira tomada foi concluída. O asfalto da pista na Espanha estava a 32 graus Celsius. Para um pneu de caminhão carregado, essa temperatura é ideal para a aderência, mas para a precisão milimétrica que a Volvo exigia, cada grau de calor era uma variável de risco. Se o composto de borracha dilatasse demais, o diâmetro da roda mudaria em frações de milímetro. Em uma marcha a ré sincronizada, isso significaria que um caminhão percorreria mais distância que o outro a cada rotação do eixo. O caos espreitava nos detalhes invisíveis. Jean-Claude Van Damme estava posicionado. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, uma postura de serenidade marcial que escondia o fato de que suas pernas estavam prestes a se tornar a ponte entre 30 toneladas de aço em movimento. Ele não estava pisando no teto da cabine. Ele não estava preso por cabos ocultos. Seus pés estavam apoiados nos suportes dos espelhos retrovisores externos. Pense nisso por um segundo do ponto de vista da engenharia de materiais. Um espelho retrovisor de caminhão é projetado para resistir à resistência do ar e vibrações constantes. Ele não foi projetado para servir de plataforma para um homem de 80 quilos enquanto o veículo se desloca em velocidade. Mas a Volvo queria que o mundo visse que até os componentes periféricos de suas máquinas eram superdimensionados. Se o suporte do espelho vibrasse, Van Damme perderia o equilíbrio. Se a estrutura cedesse, o desastre seria inevitável. Ação! Ecoou o rádio. Os dois caminhões Volvo FM começaram a se mover para trás. No cockpit, os motoristas Jens Nordqvist e Mikael Rosel não estavam apenas dirigindo, eles estavam operando um milagre de sincronia. Eles tinham que manter uma velocidade constante de exatos 20 km por hora. Se um deles hesitasse no pedal do acelerador por um décimo de segundo, a tensão nas pernas de Van Damme seria substituída por uma força de cisalhamento que poderia deslocar seus quadris. Mas aqui está o segredo que a maioria dos espectadores não percebeu. Os motoristas não estavam lutando com o volante. Graças ao Volvo Dynamic Steering, VDS, os volantes estavam praticamente imóveis. Em qualquer outro caminhão do mundo, naquela velocidade e em marcha a ré, as rodas dianteiras estariam caçando o caminho, oscilando violentamente devido às imperfeições do solo, mas o motor elétrico montado sobre a caixa de direção estava realizando correções invisíveis. Os sensores de guinada detectavam que o caminhão da esquerda estava tendendo a derivar 0,5 milímetros para fora. Antes que o cérebro humano de Jens pudesse processar o desvio, o software da Volvo enviava um comando ao motor de torque. O volante permanecia estático nas mãos do motorista, mas as rodas lá embaixo faziam microajustes. Era uma estabilidade espectral. O caminhão parecia estar deslizando sobre trilhos invisíveis de porcelana. À medida que os veículos ganhavam velocidade, a câmera montada em uma grua lateral começou a se afastar. Foi o momento em que a respiração de toda a equipe de produção parou. Os caminhões começaram a se afastar lateralmente, lentamente, deliberadamente. As pernas de Van Damme começaram a abrir. A abertura rítmica, quase hipnótica, revelava a confiança absoluta na trajetória dos veículos. Se a direção de um dos caminhões puxasse para o lado por causa de uma lufada de vento, o espacate se transformaria em uma tragédia em rede nacional. Mas o VDS estava lá, agindo como um giroscópio digital. O sistema não apenas facilitava a direção, ele eliminava a aleatoriedade da física. O diretor Andreas Nilsson tomou uma decisão audaciosa. Ele queria uma tomada única, long take, sem cortes. Na publicidade moderna, os cortes rápidos escondem falhas. Na engenharia rústica, os cortes escondem a falta de integridade. A Volvo queria o oposto. Eles queriam que o mundo visse a passagem do tempo e do espaço sem interrupções. Se o vídeo durasse 90 segundos,
O sistema teria que ser perfeito por 90 segundos. Cada batida do coração de Van Damme era sincronizada com os 2.000 ciclos de processamento por segundo do computador de bordo da Volvo. Havia um silêncio técnico no set. O único som era o rugido suave dos motores D13, que trabalhavam em baixa rotação, mas com torque máximo disponível para garantir que não houvesse engasgos na transmissão automatizada iShift. A transmissão era outro herói silencioso. Se houvesse uma troca de marcha abrupta, o solavanco derrubaria Van Damme, mas a iShift operava com a suavidade de uma transmissão de seda, mantendo a aceleração linear, como se os caminhões fossem puxados por ímãs. A imagem de Van Damme, com os olhos fechados e o sol poente atrás dele, tornou-se o ápice do que chamamos de marketing de demonstração radical. Não era apenas um homem fazendo um truque, era a prova viva de que a fábrica da Volvo em Gotemburgo tinha alcançado um nível de controle sobre a matéria que beirava o sobrenatural. Quando os caminhões pararam, após o que pareceram horas de tensão, Van Damme ainda estava lá, na mesma posição, impecável. Ele desceu, apertou as mãos dos motoristas e não disse uma palavra. Ele não precisava. A engenharia tinha falado por ele. No caminhão de monitoramento, os engenheiros da Volvo olhavam para os dados de telemetria. O desvio lateral durante todo o trajeto foi inferior a 1 centímetro. Em termos industriais, isso é o equivalente a enfiar uma linha em uma agulha enquanto se corre uma maratona. Eles tinham conseguido. O sistema VD, esse não era mais apenas uma linha em um catálogo técnico, ele era agora o padrão ouro da indústria global. Mas o sucesso da filmagem era apenas o começo de uma jornada maior. O vídeo ainda não tinha sido lançado. A Volvo Trucks ainda era apenas uma fabricante de veículos pesados em um mercado saturado. O que aconteceria a seguir transformaria não apenas a marca, mas a própria maneira como o mundo via os trabalhadores de colarinho azul e as fábricas que os sustentam. O Epic Split estava pronto, mas o mundo ainda não estava pronto para o que ele significava. Não era sobre um ator de Hollywood, era sobre a redenção da manufatura ocidental através da precisão extrema. No próximo bloco analisaremos o fenômeno viral, a reação dos concorrentes, da Mack à Mercedes, e como a Volvo conseguiu algo que nenhuma outra fábrica de caminhões jamais imaginou: tornar-se parte da cultura pop global sem perder um pingo de sua dignidade técnica. 14 de novembro de 2013. Um técnico de marketing na sede da Volvo Trucks em Gotemburgo pressiona o botão Upload no YouTube. Naquele momento, o mundo corporativo operava sob uma regra não escrita. Caminhões são vendidos em feiras de agronegócio, em revistas especializadas de logística e através de apertos de mão entre diretores de compras e gerentes de vendas. O público em geral não se importa com cavalos vapor, torque de saída ou sistemas de direção assistida. Ou, pelo menos, era isso que todos acreditavam até os primeiros 60 segundos de The Epic Split atingirem a rede. O que aconteceu nas 24 horas seguintes não foi apenas um sucesso de marketing, foi uma anomalia estatística. O vídeo não circulou apenas entre caminhoneiros, ele rompeu as bolhas sociais. Ele saltou dos fóruns de entusiastas de mecânica para as redes sociais de celebridades, para os telejornais de horário nobre e para as telas de smartphones em vilas remotas, onde um caminhão Volvo nunca havia pisado. Mas por quê? Por que um comercial de um veículo industrial de 18 eixos causou um impacto maior do que o lançamento de um novo iPhone ou um trailer de Vingadores? A resposta reside no que os psicólogos chamam de Vale da Estranheza, da física. O movimento dos caminhões era tão suave, tão desprovido de vibração e tão matematicamente linear que o cérebro humano lutava para aceitar que aquilo era real. Parecia mágica, mas era apenas engenharia levada ao seu limite lógico, enquanto o contador de visualizações saltava de milhares para milhões em questão de horas, nos quartéis generais da Mercedes-Benz em Stuttgart, da Scania em Södertälje e da Daimler em Portland. O clima era de choque técnico. Engenheiros de suspensão e especialistas em dinâmica veicular foram convocados para salas de conferência de emergência. Eles deram pause no vídeo, quadro a quadro. Eles procuravam por cabos de aço escondidos. Eles procuravam por sinais de manipulação digital nos pixels das sombras. Eles procuravam, acima de tudo, uma explicação para como a Volvo tinha conseguido uma estabilidade direcional tão absoluta em marcha a ré.
O ceticismo era a única defesa dos concorrentes. É impossível, diziam alguns. Eles devem ter travado os diferenciais e usado sensores de laser no chão. Mas a Volvo não respondeu com comunicados de imprensa. Eles deixaram o silêncio do vídeo falar. A força do Epic Split não estava no que era dito. Não havia narração. Apenas a voz calma de Van Damme no início e a música etérea de Enya estava na evidência física. A indústria de caminhões sempre foi sobre quem carrega mais. Mas a Volvo mudou o jogo para quem controla melhor. De repente, todos os outros caminhões do mercado pareciam rústicos, imprecisos, máquinas do século passado. A Volvo tinha conseguido o impossível, transformar um componente mecânico invisível, o Volvo Dynamic Steering, VDS, em um objeto de desejo cultural. Mas o fenômeno viral trouxe consigo uma onda de paródias que, paradoxalmente, solidificaram ainda mais a marca. De repente surgiram versões em animação, com o personagem Chuck Norris fazendo um espacate entre dois jatos cargueiros C-5 Galaxy. Surgiram vídeos de trabalhadores de construção tentando imitar o movimento com carrinhos de mão. Cada paródia era um tributo involuntário à perfeição do original. O Epic Split tornou-se o novo padrão de medida para o que era legal e preciso. Dentro da fábrica de Gotemburgo, o efeito foi transformador. Os operários que montavam as cabines, os técnicos que calibravam os sensores e os motoristas de entrega sentiram um orgulho que não se via desde os anos 70. Eles não eram mais apenas pessoas que construíam ferramentas de transporte. Eles eram os guardiões da tecnologia que deixou o mundo boquiaberto. O valor da marca Volvo Trucks disparou, mas não apenas em termos financeiros. Ela ganhou o que chamamos de capital de confiança humana. A estratégia da agência Forsman e Bodenfors tinha sido um cavalo de Troia perfeito. Eles usaram o entretenimento de massa para entregar uma mensagem técnica profunda. O dono de uma frota de 500 caminhões no Texas ou um operador de logística na China assistiram ao vídeo pelo espetáculo, mas o que ficou gravado em suas mentes foi a imagem daquela direção imóvel. Quando chegasse a hora de renovar seus contratos de leasing, o nome Volvo não seria associado a um catálogo de peças, mas àquela imagem de estabilidade absoluta. Entretanto, o sucesso trouxe um novo desafio. A Volvo tinha acabado de criar o comercial de caminhão mais assistido da história da humanidade. Como você mantém essa relevância? Como você evita tornar-se um one-hit wonder do YouTube? A resposta da Volvo foi manter a integridade da narrativa. Eles não tentaram superar o Epic Split com algo mais explosivo ou barulhento. Eles sabiam que a verdadeira força da campanha não era a celebridade, mas a validação da fábrica. Este foi o momento em que o marketing industrial mudou para sempre. A Volvo provou que não existem produtos chatos, apenas histórias mal contadas. Eles provaram que um caminhão pesado pode ser tão elegante quanto um relógio suíço e tão preciso quanto um bisturi cirúrgico. Eles derrubaram a muralha que separava o mundo da engenharia pesada do consumidor final. Mas o impacto real ainda estava por vir. O Epic Split não foi apenas um sucesso de visualizações. Ele começou a mover os ponteiros das vendas de forma real. Relatórios trimestrais começaram a mostrar um aumento no interesse pelo sistema VDS em mercados onde a Volvo antes era apenas uma opção secundária. A engenharia tinha vencido a publicidade tradicional. O ferro sueco tinha se tornado digital. No próximo bloco mergulharemos nos números reais por trás do fenômeno, o retorno sobre o investimento, o impacto direto no chão de fábrica e como o Epic Split forçou toda a indústria de transporte a repensar a segurança ativa como uma prioridade comercial e não apenas uma obrigação regulatória. Segunda-feira de manhã, novembro de 2013, enquanto o mundo digital ainda ecoava a música de Enya e a imagem de Van Damme desafiando a gravidade, os corredores da Volvo Trucks em Gotemburgo não estavam celebrando com champanhe. Na Suécia, o sucesso é recebido com uma calma quase monástica, mas sob a superfície de aço e vidro, algo fundamental havia mudado. Os relatórios de tráfego digital que chegavam às mesas dos executivos não mostravam apenas visualizações, eles mostravam um deslocamento tectônico no valor da marca. Para um diretor financeiro de uma fábrica de caminhões, um vídeo viral é um pesadelo estatístico.
Como convertemos um espacate de Hollywood em vendas de chassi de 40 toneladas? Perguntavam os céticos. A resposta veio através de uma métrica que o marketing de consumo ignora, mas que a indústria pesada idolatra: o valor de mídia ganha. Estudos independentes estimaram que, para obter o mesmo nível de exposição global que o Epic Split gerou organicamente, a Volvo teria que ter gasto mais de 170 milhões de dólares em publicidade tradicional. O custo da produção, embora alto para os padrões industriais, foi uma fração ínfima desse valor, mas o ROI, retorno sobre investimento, real não estava nos dólares economizados em anúncios, estava na redução drástica do custo de aquisição de clientes. De repente, os vendedores da Volvo em 140 países não precisavam mais explicar o que era o Volvo Dynamic Steering, VDS. O cliente já sabia. O vídeo tinha feito o trabalho pesado de educação tecnológica, que levaria anos de visitas técnicas e manuais de instrução. Mas para além dos números havia a realidade do chão de fábrica. No bloco 1 falamos sobre o cheiro de óleo e o som das prensas. No bloco 5 precisamos falar sobre o orgulho do operário. Imagine ser o técnico encarregado de calibrar o software da caixa de direção. Por anos seu trabalho foi invisível, enterrado sob camadas de graxa e metal. De repente seu trabalho é a estrela do maior fenômeno cultural do ano. A produtividade na fábrica de Tuve não subiu por causa de bônus financeiros, subiu porque cada trabalhador sentiu que estava montando algo que o mundo inteiro respeitava. A Volvo não estava apenas fabricando caminhões, estava fabricando a prova da superioridade intelectual sueca. Essa superioridade intelectual foi posta à prova quando os pedidos começaram a chegar com uma exigência específica: eu quero o caminhão do Van Damme. Não era apenas um desejo estético. Os proprietários de frotas perceberam que um caminhão com aquela estabilidade significava menos acidentes, menos fadiga para o motorista e, consequentemente, menores prêmios de seguro. A segurança, que por décadas foi vendida como uma obrigação moral da Volvo, tornou-se subitamente uma vantagem competitiva financeira. A engenharia humanista tinha encontrado seu modelo de negócio perfeito. Enquanto isso, nos departamentos de engenharia da concorrência, o silêncio era ensurdecedor. O Epic Split tinha criado o que chamamos de defasagem de percepção. Mesmo que a Mercedes ou a Scania lançassem um sistema de direção equivalente no mês seguinte, elas seriam vistas como seguidoras. A Volvo tinha colonizado o conceito de precisão na mente do público. Na indústria pesada, ser o primeiro a definir o padrão não é apenas uma vitória de marketing, é uma barreira de entrada para os outros. O espacate tinha se tornado o novo teste de Turing para a inteligência das máquinas. No entanto, o impacto mais profundo ocorreu na psicologia dos motoristas de caminhão. Por décadas, a profissão foi vista como bruta, suja e fisicamente desgastante. O Epic Split mudou a estética do setor. Ele trouxe uma elegância quase coreográfica para o ato de dirigir um veículo pesado. Os motoristas começaram a ver a si mesmos não como operadores de máquinas rústicas, mas como pilotos de instrumentos de alta precisão. A Volvo entendeu que, para vender o caminhão, era preciso primeiro elevar a dignidade de quem o dirige. Mas nem tudo era harmonia. O sucesso trouxe uma pressão imensa sobre o controle de qualidade. Se o mundo agora acreditava que um Volvo podia recuar com precisão de laser, qualquer falha em um caminhão de produção em série seria amplificada. A fábrica teve que elevar seus padrões de tolerância. O VDS, que antes era uma opção de luxo, tornou-se o padrão esperado. A linha de montagem tornou-se um laboratório de alta tecnologia. Onde antes havia apenas chaves inglesas, agora havia tablets de diagnóstico e sensores de calibração eletrônica. A Volvo tinha se tornado uma empresa de software que, por acaso, entregava seu produto dentro de uma embalagem de aço de 16 toneladas. A contabilidade do Epic Split revelou outra verdade desconfortável para o marketing tradicional. A autenticidade é a mercadoria mais cara do mundo. O fato de o teste ser real, de que não houve truques de CGI, foi o que sustentou a campanha. Se a Volvo tivesse mentido, se houvesse um cabo de segurança escondido na edição, a marca teria sido destruída no momento em que a internet descobrisse. O risco físico de Van Damme foi a garantia de fábrica da veracidade do produto.
Em uma era de fake news e simulações digitais, a Volvo apostou na física bruta e venceu. O impacto econômico direto foi sentido nos anos seguintes. A participação de mercado da Volvo Trucks em segmentos de construção e transporte de longo curso cresceu de forma constante em mercados-chave como os EUA e o Brasil. Mas o maior ganho foi o prêmio de preço. Clientes estavam dispostos a pagar mais por um Volvo, não porque ele carregava mais peso, mas porque ele carregava a promessa de controle absoluto. O valor intangível da marca, o brand equity, tinha sido solidificado pelo asfalto da Espanha. Nesta fase da história, a Volvo Trucks deixou de ser apenas uma divisão de um conglomerado sueco para se tornar um ícone da nova indústria. Eles provaram que uma fábrica centenária pode ser tão inovadora quanto uma startup do Vale do Silício. Eles provaram que o metal tem alma, desde que seja moldado com precisão e propósito. Mas a pergunta que pairava no ar em Gotemburgo era: o que vem depois? O Epic Split era o ápice de uma série de testes reais. Como você mantém essa chama acesa sem cair na caricatura? Como você continua a provar a precisão sueca quando o mundo já se acostumou com milagres? No próximo bloco, exploraremos como a Volvo transformou esse sucesso em uma estratégia de longo prazo, mergulhando no desenvolvimento das próximas gerações de caminhões autônomos e como a lição de Van Damme pavimentou o caminho para a inteligência artificial nas estradas. O espacate não foi o fim da estrada, foi a rampa de lançamento para um futuro onde o motorista, talvez, nem precise mais tocar no volante, mas o caminhão ainda precisará da alma de Gotemburgo. Janeiro de 2014. O inverno sueco em Gotemburgo é implacável. O céu é um lençol cinzento que raramente deixa passar a luz do sol, e o vento que sopra do Mar do Norte corta como uma navalha de gelo as docas do porto. Mas dentro do complexo industrial de Tuve, o clima era de uma euforia contida, tipicamente escandinava. O Epic Split não era mais apenas um vídeo, era agora um patrimônio da empresa. No entanto, para os homens e mulheres que operavam as prensas hidráulicas e calibravam os eixos de direção, havia uma pergunta pairando no ar carregado de ozônio e lubrificante. O que isso muda na minha terça-feira às 6 da manhã? A resposta começou a chegar não de concessionárias, mas de lugares inesperados, os festivais de criatividade. No verão seguinte, a delegação da Volvo Trucks encontrou-se em um ambiente alienígena, a Riviera Francesa. Cannes, o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, é o epicentro do glamour publicitário, um lugar onde agências de Nova York e Londres desfilam campanhas de perfumes, refrigerantes e dispositivos de tecnologia de ponta. Ver o logotipo da Volvo Trucks, o símbolo do ferro antigo, entre os indicados ao Grand Prix, era como ver um par de botas de segurança Caterpillar em um baile de gala. Quando o Epic Split foi anunciado como o vencedor do Grande Prêmio, não foi apenas uma vitória para a agência Forsman e Bodenfors. Foi a validação de que a engenharia pesada possuía uma poesia própria. O júri não premiou apenas o espacate de Van Damme. Eles premiaram a coragem de uma fábrica em apostar sua vida na precisão de um algoritmo de direção. A Volvo provou que o B2B, Business to Business, não precisava ser chato, técnico ou desprovido de emoção. Pela primeira vez na história moderna, um caminhão era a coisa mais cool do planeta. Mas de volta a Gotemburgo, a verdadeira revolução estava acontecendo no departamento de recursos humanos. Por décadas, as grandes fabricantes de veículos pesados lutaram para atrair os melhores talentos em engenharia de software e robótica. Os jovens gênios das universidades de tecnologia preferiam ir para o Vale do Silício, para a Apple ou para a Google. Eles queriam trabalhar em coisas inteligentes, não em ferro velho. O Epic Split mudou essa narrativa da noite para o dia. A Volvo Trucks enviou uma mensagem clara: nós fazemos a matemática mais avançada do mundo. Nós controlamos a física em tempo real. Se você quer ver seu código de software manter um homem vivo entre dois gigantes de aço, venha trabalhar conosco. O perfil do trabalhador na fábrica de Tuve começou a sofrer uma mutação silenciosa. Entre os veteranos que conheciam o som de um motor a diesel como se fosse o batimento cardíaco de um filho, começaram a surgir jovens programadores de calça jeans e fones de ouvido. Eles estavam lá para levar o Volvo Dynamic Steering, VDS, ao próximo nível.
O vídeo de Van Damme tornou-se o melhor vídeo de recrutamento da história industrial. A Volvo não estava mais competindo apenas com a Scania por mecânicos, estava competindo com a Tesla por arquitetos de sistemas. Contudo, o humanismo técnico que pregamos nesta análise vai além do marketing. Ele toca na carne. O sistema VDS, que permitiu a Van Damme abrir o espacate, tinha um propósito nobre e mundano: a erradicação da dor. Pergunte a qualquer caminhoneiro com 30 anos de estrada sobre sua saúde. A resposta será quase sempre uma crônica de dores crônicas no pescoço, nos ombros e na região lombar. Dirigir um caminhão pesado sem assistência de precisão é um exercício de microchoques constantes. Cada irregularidade na estrada, cada rajada de vento exige que o motorista faça correções de força no volante. Ao longo de 10 horas de jornada, isso equivale a levantar toneladas de peso com os pulsos. O Epic Split provou que o VDS eliminava essas forças de resistência. A Volvo começou a usar os dados do teste para vender um novo tipo de benefício: a longevidade da carreira do motorista. Eles lançaram campanhas mostrando que o esforço para esterçar um caminhão carregado tinha sido reduzido em 85%. Em alguns modelos, era possível dirigir o caminhão usando apenas um dedo, mesmo em terrenos acidentados. A tecnologia que serviu para o espetáculo era, na verdade, um escudo invisível contra a invalidez ocupacional. A fábrica de Gotemburgo estava vendendo saúde embrulhada em aço sueco. Este é o ponto onde o estilo de drama de negócios se torna profundo. A Volvo entendeu que, em uma economia globalizada, o caminhão é uma ferramenta de lucro, mas o motorista é o ativo mais escasso. Ao tornar a direção tão precisa que um homem pode fazer um espacate nela, a Volvo estava, na verdade, dizendo aos donos de frotas: seus motoristas não vão querer dirigir outra marca, eles vão se sentir menos cansados, eles vão faltar menos ao trabalho, eles vão voltar para casa inteiros para suas famílias. A engenharia tinha se tornado uma ferramenta de responsabilidade social corporativa. No entanto, o sucesso trouxe um paradoxo interno. Como você mantém a cultura de segurança em primeiro lugar quando você se tornou um mestre do espetáculo viral? Houve o receio de que a Volvo se tornasse viciada em acrobacias, mas a liderança sueca agiu com a sua prudência característica. Eles decidiram que cada novo live test teria que ser mais do que um truque, teria que ser a prova de uma nova solução de engenharia. Eles testaram a resistência do gancho de reboque, pendurando o presidente da empresa. Testaram a precisão da direção com um hamster correndo em uma roda, acoplada ao volante de um caminhão em uma pedreira. Testaram a distância ao solo com um caminhão passando por cima de um engenheiro enterrado até o pescoço. Cada vídeo era um capítulo de um livro maior intitulado Por que você pode confiar na nossa fábrica? O Epic Split foi apenas o prefácio mais brilhante desse livro. A longo prazo, essa estratégia pavimentou o caminho para a automação. Se o software já era capaz de manter 2 caminhões em marcha a ré paralela com tamanha perfeição, o salto para o caminhão autônomo estava a apenas alguns passos de distância. A confiança gerada por Van Damme preparou o público e os reguladores para o futuro. Se a Volvo diz que o sistema tem o controle, as pessoas acreditam. O capital de marca acumulado naquela tarde na Espanha tornou-se o combustível para a transição da Volvo para veículos elétricos e autônomos. Olhando para trás, o Epic Split foi o momento em que a indústria pesada recuperou sua alma. Em um mundo que estava se tornando cada vez mais digital, efêmero e imaterial, a Volvo lembrou a todos nós que as leis da física ainda são reais, que o metal, quando trabalhado com inteligência e respeito ao ser humano, pode realizar milagres. A fábrica de Gotemburgo não apenas sobreviveu à era do YouTube, ela a conquistou usando a única coisa que nunca sai de moda: a verdade técnica. Mas a história ainda não acabou. O impacto do Epic Split continuou a reverberar nas cadeias de suprimentos e na geopolítica do transporte. Enquanto a concorrência tentava copiar a estética do vídeo, a Volvo já estava olhando para o horizonte, onde os caminhões não seriam apenas máquinas de transporte, mas nós de uma rede inteligente de energia. No próximo bloco veremos como a Volvo utilizou essa autoridade recém-adquirida para liderar a revolução verde na indústria pesada. Veremos como o efeito Van Damme ajudou a convencer governos a investir em infraestrutura elétrica e como a precisão da direção se tornou a base para a eficiência energética
que hoje define o futuro da logística global. O espacate foi um momento parado no tempo, mas o movimento que ele gerou ainda está acelerando. Se o bloco 6 foi sobre o triunfo humano e a saúde do motorista, o bloco 7 é sobre a desmaterialização da própria condução. Após o impacto sísmico de Jean-Claude Van Damme, a Volvo Trucks encontrou-se em uma posição única na história industrial. Eles detinham o monopólio da confiança técnica, mas nos laboratórios de Gotemburgo, os engenheiros sabiam que o futuro não seria escrito com o rugido dos motores D13 de 6 cilindros, mas com o zumbido quase imperceptível dos inversores de frequência e a lógica fria da inteligência artificial. O Volvo Dynamic Steering, VDS, o herói silencioso do espacate épico, revelou-se algo muito maior do que um assistente de direção. Ele era, na verdade, a interface física necessária para a condução autônoma. Para que um computador pudesse dirigir um caminhão de 40 toneladas com segurança, ele precisava de um atuador que respondesse com a mesma velocidade e precisão de um sistema nervoso biológico. O VD, esse sistema. A Volvo percebeu que, se o seu software podia manter 2 caminhões em marcha à ré, paralela para uma estrela de cinema, ele poderia muito bem navegar por um terminal portuário ou uma rodovia sem intervenção humana. Foi assim que nasceu o projeto Vera. Apresentado em 2018, o Vera é um veículo elétrico, conectado e autônomo que nem sequer possui uma cabine para o motorista. Ele se parece com o chassi de um supercarro futurista, mas com a quinta roda de um cavalo mecânico. Olhar para o Vera deslizando silenciosamente por um porto é ver o herdeiro direto do Epic Split. Sem a prova pública de que a direção da Volvo era infalível, o mundo teria olhado para um caminhão sem motorista com terror. Mas graças ao marketing de humanismo técnico, o público viu o Vera como a evolução natural de uma precisão já comprovada. No entanto, a transição para o futuro trouxe um novo desafio geopolítico e econômico: a descarbonização. A indústria de transporte é responsável por uma fatia massiva das emissões globais de CO2. Governos em Bruxelas, Washington e Pequim começaram a apertar o cerco. As fábricas de caminhões que não conseguissem eletrificar suas frotas seriam multadas até a extinção ou banidas dos centros urbanos. A Volvo Trucks novamente usou sua autoridade de marca para liderar a carga. A física da eletrificação de caminhões é brutal. Enquanto um carro de passeio precisa de uma bateria de 60 a 100 kWh, um caminhão pesado para viagens longas exige pacotes de baterias que pesam toneladas. Cada quilo de bateria é 1 quilo a menos de carga útil que o transportador pode levar. É um jogo de soma zero, onde a eficiência aerodinâmica e o controle de tração tornam-se questões de vida ou morte comercial. Aqui a precisão sueca reencontrou a sua utilidade máxima. A Volvo começou a implementar o conceito de platooning, comboio automatizado. Imagine 3 ou 4 caminhões, Volvo FM elétricos viajando na rodovia, separados por apenas alguns metros de distância entre si. O primeiro caminhão corta o ar, criando um vácuo que reduz o arrasto aerodinâmico para todos os que vêm atrás. O segundo e o terceiro caminhões podem economizar até 15% de energia apenas por estarem na sombra do líder. Para que isso funcione com segurança a 80 km por hora, a reação dos sistemas de frenagem e direção tem que ser instantânea. Se o primeiro caminhão freia, o terceiro tem que começar a frear em microsegundos, muito antes de um reflexo humano ser capaz de processar a luz de freio. O VD-S e a transmissão e-Shift, as mesmas tecnologias celebradas no asfalto da Espanha, tornaram-se os maestros desse balé logístico. A precisão que antes servia ao espetáculo, agora servia à sobrevivência do planeta. Mas a mudança não foi apenas tecnológica, foi uma reconfiguração do capitalismo industrial. A Volvo Trucks começou a vender não apenas caminhões, mas soluções de produtividade. Eles passaram a monitorar cada veículo em tempo real a partir de um centro de comando em Gotemburgo. Através da conectividade, a fábrica sabia quando uma peça iria falhar antes mesmo de o motorista notar um ruído. A manutenção preditiva tornou-se a nova norma. O caminhão tornou-se um nó em uma rede digital global. Essa mudança teve um impacto profundo na fábrica de Tuve e nas outras unidades da Volvo pelo mundo. As linhas de montagem,
que por quase um século foram dominadas pelo cheiro de óleo diesel e pela montagem de blocos de motor de ferro fundido, começaram a se transformar em salas limpas para a montagem de módulos de bateria e motores elétricos de alta voltagem. O operário de graxa nas unhas deu lugar ao técnico de eletrônica de potência. No entanto, o DNA da Volvo permaneceu o mesmo, enquanto novos competidores como a Tesla, com o seu Semi, prometiam revolucionar o mercado com telas gigantes e acelerações de carro esporte, a Volvo manteve o foco na confiabilidade industrial. Eles sabiam que um caminhão não é um gadget, é um ativo que precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob chuva, neve e calor extremo, por mais de 1 milhão de quilômetros. O efeito Van Damme deu à Volvo a credibilidade para dizer: nós sabemos como fazer máquinas que duram, e agora elas são elétricas. A estratégia funcionou. Em 2022, a Volvo Trucks tornou-se líder de mercado em caminhões elétricos pesados na Europa e na América do Norte. Eles não estavam apenas vendendo veículos, estavam vendendo a transição energética para as maiores empresas de logística do mundo. A Amazon, a DHL e a FedEx começaram a substituir suas frotas por Volvos elétricos, não apenas por consciência ecológica, mas porque a telemetria provava que o custo total de operação, TCO, estava finalmente começando a fechar a conta. Mas há um aspecto filosófico que o marketing de Gotemburgo nunca esqueceu: o papel do ser humano nesse novo ecossistema. Mesmo com a automação avançando, a Volvo continuou a investir na cabine. Eles entenderam que o motorista do futuro seria menos um condutor de força e mais um gerente de sistemas. A ergonomia que o VDS proporcionava agora era complementada por interfaces de usuário que reduziam a carga cognitiva. O objetivo era transformar o estresse das estradas em um ambiente de produtividade serena. Olhando para o local onde o Epic Split foi filmado, 10 anos depois percebemos que aquela demonstração de força e equilíbrio foi o último grande ato da era analógica e o primeiro grande manifesto da era digital. Van Damme representava o passado, o domínio humano sobre a máquina bruta. Os caminhões Volvo representavam o futuro, a máquina tornando-se uma extensão inteligente da vontade humana. A fábrica de Gotemburgo, que começou com 2 homens e uma ideia de segurança em 1928, tinha agora se tornado o epicentro de uma revolução que estava redesenhando as artérias do comércio global. A precisão não era mais um luxo para comerciais de TV, era o requisito básico para um mundo onde a energia é escassa e o tempo é o recurso mais valioso. No próximo e último bloco, encerraremos esta jornada analisando o legado permanente do Epic Split e da Volvo Trucks. Veremos como uma única campanha de 90 segundos salvou a alma da manufatura ocidental e o que as gerações futuras de engenheiros e empreendedores podem aprender com a marca que se atreveu a colocar a vida de um ícone e a honra de uma fábrica em cima de 2 espelhos retrovisores. O espetáculo acabou, mas a lição de Gotemburgo é eterna. Status: Bloco 7 finalizado, aproximadamente 8.500 caracteres, mantendo o tom analítico, técnico e dramático. Nota do autor: este bloco faz a ponte entre a mecânica clássica e a nova era da eletrificação, automação e sustentabilidade, mostrando como o marketing da Volvo preparou o mercado para essas mudanças drásticas. Mais de uma década se passou desde que os pneus dourados dos Volvo FM tocaram o asfalto quente daquela pista na Espanha. Na escala de tempo da internet, 10 anos são uma eternidade. Tecnologias nascem, dominam e morrem em ciclos muito mais curtos. No entanto, o Epic Split permanece. Ele não é apenas um vídeo arquivado nos servidores do YouTube com centenas de milhões de visualizações. Ele tornou-se um artefato cultural da engenharia. Se você entrar hoje em qualquer faculdade de engenharia mecânica ou em qualquer agência de marketing industrial de prestígio, de Berlim a Tóquio, o caso da Volvo Trucks ainda é ensinado como o momento em que a indústria pesada recuperou a sua voz. Mas o que resta de fato na fábrica? O que mudou no DNA de Gotemburgo? Caminhar hoje pelas linhas de montagem da Volvo em Tuve é testemunhar a materialização de uma profecia. No primeiro bloco desta história, falamos sobre como a Mack Trucks, em Allentown, perdeu sua alma ao se desconectar das necessidades de eficiência do mercado. A Volvo Trucks,
quase seguiu o mesmo caminho de obsolescência no início dos anos 2000, presa em uma imagem de segurança monótona. O Epic Split foi o desfibrilador que não apenas salvou a marca, mas redefiniu o que significa ser uma fábrica no século XXI. Hoje, a precisão demonstrada por Jean-Claude Van Damme é o padrão mínimo de fábrica. O sistema Volvo Dynamic Steering, VDS, não é mais uma curiosidade de catálogo, ele é a base sobre a qual a Volvo está construindo a infraestrutura do futuro. Quando vemos os novos caminhões elétricos da série FH saindo da linha de montagem, operados por robôs que possuem uma tolerância de erro menor do que a espessura de um fio de cabelo humano, percebemos que o comercial de 2013 foi, na verdade, um compromisso público de qualidade. A Volvo disse ao mundo: "Nós podemos fazer isso." E desde então eles têm tido que provar isso em cada chassi que entregam. O impacto econômico a longo prazo foi avassalador. A Volvo Trucks consolidou sua posição como a segunda maior fabricante de caminhões pesados do mundo, mas mais importante que o volume foi a margem de respeito. Enquanto competidores lutam em guerras de preços e commodities, a Volvo consegue manter um posicionamento premium. O cliente não compra apenas um caminhão, ele compra a paz de espírito sueca. O Epic Split transformou o ferro em confiança, e a confiança é a moeda mais cara do mercado global. Mas há uma lição mais profunda aqui para qualquer entusiasta de negócios, e ela reside na diferença entre fama e legado. Muitas empresas tentaram imitar o sucesso da Volvo com acrobacias maiores, mais barulhentas e mais caras. Elas falharam. Por quê? Porque faltava-lhes a verdade técnica. O público sentiu que o Epic Split era real, não por causa da edição de vídeo, mas porque a história da Volvo, décadas de obsessão por segurança e controle, dava àquele momento a autoridade necessária. Você não pode fingir um século de integridade industrial em um vídeo de 90 segundos. O marketing só funciona quando ele é a ponta de um iceberg de competência real. Olhando para trás para a história dos irmãos Mac, que começaram em uma oficina de carroças em Brooklyn, percebemos que a Volvo conseguiu evitar a armadilha da arrogância da tradição. Eles não se apegaram ao passado apenas por nostalgia. Eles pegaram sua herança de robustez e a injetaram com esteroides digitais. Eles entenderam que o Bulldog, o símbolo da força bruta, precisava evoluir para o cérebro eletrônico, o símbolo do controle total. A fábrica de Gotemburgo hoje é um híbrido. Ela ainda cheira, em certos setores, ao metal sendo cortado e ao calor das fundições, mas o seu coração pulsa em código binário. Os operários que assistiram à filmagem na Espanha hoje são mentores de uma nova geração que vê o caminhão como um computador sobre rodas. O orgulho de pertencer à Volvo não vem apenas de fazer o caminhão mais forte, mas de fazer o caminhão mais inteligente. A precisão sueca tornou-se uma filosofia de vida que permeia desde o C e o até o estagiário que organiza o almoxarifado de peças. A pergunta que iniciou nossa jornada foi: como uma empresa sobrevive a um século de capitalismo e crises? A resposta da Volvo Trucks é: através do humanismo técnico. Nunca esqueça que a máquina serve ao homem, e não o contrário. O sistema VDS foi criado para aliviar a dor nos ombros do motorista. O espacate de Van Damme foi usado para provar que esse alívio era real. O sucesso financeiro foi apenas uma consequência de colocar a dignidade humana e a perfeição técnica no mesmo patamar. Neste exato momento, em algum lugar de uma rodovia na Europa ou nas estradas geladas da Escandinávia, um motorista está conduzindo um Volvo. Ele talvez esteja passando por uma rajada de vento lateral ou por um trecho de asfalto irregular. Ele sente o volante firme, quase imóvel, sob suas mãos. Ele sorri, talvez sem nem saber o porquê. Ele se sente seguro. Ele se sente no controle. Esse sentimento é o verdadeiro produto da fábrica da Volvo. É o eco silencioso de um movimento realizado há mais de 10 anos entre dois caminhões dourados. O espetáculo de Van Damme terminou, as luzes se apagaram e a música de Enya silenciou. Mas a lição de Gotemburgo permanece gravada no aço de cada caminhão que ostenta o Iron Mark. A manufatura ocidental não morreu. Ela apenas precisava de uma dose de audácia e de um compromisso inegociável com a verdade física. A Volvo provou que o futuro pertence àqueles que conseguem equilibrar o peso da tradição com a leveza da inovação, que a força sem controle é apenas ruído,
mas a precisão com propósito é arte, e que no final das contas, uma fábrica não é apenas um lugar onde se montam máquinas, é um lugar onde se constrói a credibilidade que move o mundo. O Bulldog de Allentown pode ter parado de latir, mas o ferro de Gotemburgo nunca esteve tão afiado. A jornada termina aqui, no asfalto da realidade, onde a engenharia encontra a emoção e onde um simples espacate mudou para sempre a trajetória de uma indústria. A Volvo Trucks não apenas sobreviveu à história, ela a escreveu com os seus próprios pneus, e o mundo, até hoje, continua assistindo, em silêncio e com respeito, à majestade da precisão absoluta.